Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por favor, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 1º de fevereiro. Eduardo diz que Álvaro pode fazer o que quiser, mas Ariadna e Tadeu sempre vão ser a família dele. Álvaro pergunta como Eduardo pode falar de família, se nem pensou para abandoná-los. Daphne diz a Ivete que leva meses pensando quem foi o desgraçado que matou o marido dela e nunca se deu conta que o tinha ao seu lado. Daphne diz a Ivete que Gael matou o que ela mais amava, o Nestor. João se aproxima delas e pergunta o que acharam do vídeo que ele editou. Daphne diz que João sabia que ela estava procurando o culpado pela morte do Nestor e pergunta por que ele escondeu dela que Gael, Romena e ele estiveram fazendo a campanha para a automobilística Gama no dia em que Nestor morreu. Álvaro manda Eduardo não voltar a tocar em Ariadna. Eduardo diz a Álvaro que parte da sua raiva descarregou com os golpes que deu nele, mas os golpes que Álvaro lhe deu ao ter se envolvido com Ariadna ainda lhe dói. João se faz de vítima para Daphne. Ele diz que devia ter contado para ela, mas preferiu não se meter, porque Gael é seu melhor amigo e ela estava muito interessada nele. João diz que se tivesse falado, iriam pensar que ele fez isso porque estava com inveja, mas garante para Daphne que Gael foi o único que dirigiu o carro naquele dia. Daphne se pergunta como pôde se apaixonar pelo homem que causou a morte do marido dela. Lino diz a Bárbara que em um mês eles se casarão e vão para Paris, pois ele já reservou as passagens. Daphne liga para Gael, mas ele prefere não atender a ligação dela e pega o seu voo para Miami. Conrado avisa Ariadna que encontrou a forma de comprovar que o dinheiro que apareceu no nome dela foi porque Eduardo abriu uma conta digital para ela, mas sem a sua autorização. Ariadna e Tadeu já estão em seu apartamento quando Álvaro chega com um presente de aniversário para ele. Álvaro pergunta a Tadeu se pode abraçá-lo. Tadeu diz que sim, mas rápido. Gael começa a trabalhar na Trend Media. Ariadna se assusta ao ver os machucados no rosto de Álvaro. Álvaro diz a ela que tentaram assaltá-lo. Eduardo leva um presente na escola para Tadeu. Sem nenhum entusiasmo, Tadeu agradece o pai e diz que depois vai abrir o presente. Tadeu entra na escola e Ariadna diz a Eduardo que não vai ficar assim, se referindo sobre a armadilha que ele preparou para ela, abrindo a conta digital no nome dela. Eduardo diz a Ariadna que ela o obrigou, mas eles podem evitar que tudo piore, se dando uma segunda oportunidade. Ariadna diz que Eduardo é um cínico. Fala dos óculos escuros que ele está usando, dos machucados no rosto dele e diz que ele brigou com Álvaro. Pedro pega o carro do pai para sair com Jimmy. Com a carta anônima que recebeu ameaçando, Ariadna vai à delegacia com Cassandra e faz uma denúncia. Eduardo segue os passos de Ariadna e Cassandra e a vê saindo da delegacia. Daphne diz a Davi que encontrou o homem que provocou o acidente do Nestor. Davi diz para Daphne se lembrar do que eles conversaram, porque se ela não encerrar esse ciclo, não poderá seguir em frente e nem voltar a se apaixonar. Ariadna pergunta a Álvaro por que ele mentiu para ela e por que brigou com Eduardo. Álvaro diz a Ariadna que soube que Eduardo foi violento com ela e não pôde se controlar. Ariadna diz que se sente muito culpada pelos problemas envolvendo Álvaro, Eduardo e Bárbara e que se perguntou muitas vezes se não seria melhor eles se separarem, fazer de conta que nunca se amaram. Eduardo diz ao seu advogado que tem certeza que a Ariadna anda outra vez com as investigações dela, colocando em risco o filho dele, e manda ele conseguir mais informações para usar na audiência pela guarda do Tadeu. Linda é informada de que a auditoria feita na empresa dela foi concluída, não houve sonegação fiscal e ela não está sendo mais investigada. Linda diz à sua secretária que agora vai procurar o Eduardo e ele vai pagar por tudo o que fez a ela. Álvaro diz para Ariadna pedir o que for para ele, menos acabar com a relação deles, porque isso seria como matá-lo em vida. Ariadna diz a Álvaro que o ama, mas o mais importante para ela é o filho dela, e por ele é capaz de fazer qualquer coisa para não perdê-lo, inclusive se separar dele. Álvaro convence Ariadna a não terminar com ele. Álvaro agradece a Ariadna e diz que enquanto eles estiverem juntos, nada poderá contra eles,
porque o amor deles os fazem mais fortes. Chega o dia de uma nova audiência pela guarda do Tadeu. Nós veremos os advogados de ambos apresentando provas ao juiz e Eduardo e Ariadna discutindo muito. Vai se passar um mês. Eduardo diz à mãe que hoje o juiz decidirá com quem o Tadeu vai ficar e que tem certeza que será com ele. Eduardo sai e Lino diz a Bárbara que acha que o correto é que Eduardo vá embora daquela casa, pois só dá preocupações e angústias para ela. Davi diz a Daphne que não pode deixar de pensar nela, que quando perdeu a sua esposa, jurou que na sua vida não haveria mais nenhuma mulher, mas ela chegou. O juiz diz a Ariadne e Eduardo que, por momento, nenhum deles é apto para se responsabilizar pelo filho e, por esse motivo, suspende provisoriamente a guarda do menino para ambos os pais, até que eles possam comprovar que têm as condições necessárias para ter a tutela do filho. A Ariadna se desespera. Álvaro está conversando com Bruno sobre Lino estar manipulando a mãe dele, quando percebe que ele está o observando. Lino tenta ir embora e Álvaro pergunta o que ele faz ali, se estava o espionando.